Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais um vídeo de história, beleza? Estamos falando sobre crises no Império, falamos sobre a Guerra do Paraguai. Se você perdeu tudo isso, você precisa ver desde o começo. É uma super aula de história, a gente lê direto do texto e eu faço as pontuações, beleza? Quando acabar o vídeo aqui vai ter os quadradinhos, clica lá para você continuar vendo todas as aulas que você perdeu e as próximas, já se inscreve no canal, beleza? Vamos lá então, a gente vai falar hoje sobre os efeitos internos da guerra, os efeitos internos da Guerra do Paraguai, certo? Entre Brasil e Paraguai, tá bom? Vamos lá, vamos ao texto. Terminada a guerra, a população brasileira também sofreu as consequências do sangrento conflito. A economia estava fortemente abalada em razão dos prejuízos da guerra. Por isso, dependia cada vez mais dos empréstimos obtidos com com os banqueiros da Inglaterra. E assim que a gente foi se especializando em ficar pendurado em dívidas externas, certo? O que aumentava a dívida externa do Brasil, tá? Dos brasileiros. Além disso, o exército passou a assumir posições contrárias à escravidão no Brasil e a demonstrar simpatia pela causa republicana. Isso se explica, de certa forma, pelo fato da maior parte das tropas brasileiras ser composta de escravos negros e homens livres e pobres, certo? Então isso foi um dos efeitos da guerra. O outro texto que a gente vai ler, que vai compor essa questão, é os desdobramentos da Guerra do Paraguai, né? Afinal de contas, o que acabou gerando essa Guerra do Paraguai que durou tanto tempo, tá? Vamos lá. O custo da guerra deixou uma grande nódoa nas finanças públicas do Brasil, uma grande marca nas finanças públicas. Mas essa mesma guerra também estimulou a indústria brasileira. Lembrando, gente, que sempre que nós estamos falando de grandes dinâmicas, como por exemplo avanço tecnológico e guerra, elas têm tudo a ver com o desenvolvimento da sociedade. Isso é um processo histórico e vocês estão aprendendo isso agora, tá? Eu quero que vocês observem isso. Sempre esses grandes situações e atos históricos e acontecimentos, eles acabam de alguma forma evoluindo parte da sociedade. Por exemplo aqui, no momento em que essas guerras fazem com que a tecnologia avance para melhorar o esquema e a estrutura militar, automaticamente parte dessa tecnologia atinge a sociedade de forma geral. Então nós temos uma lista enorme de coisas que nós temos como avanço social, tá? Tecnológico e tudo mais, da medicina e todas as áreas, que é produto da guerra. Evolui na guerra, por quê? Porque existe um grande interesse do governo, do Estado, das federações em fazer com que a guerra seja positiva para o país. Positiva em que sentido? Bom, eu não quero que meu país perca, então eu quero investir, certo? Para que eu não saia num prejuízo geral e não perca poder, alianças e tudo mais, uma questão política, né, econômica. Então, para isso eu invisto. E investindo nesse exército, na campanha, na batalha, seja o que for, em que parte da guerra, isso acaba fazendo o avanço tecnológico, o avanço em várias questões, e essas questões, uma hora, vão atingir a sociedade. Por exemplo, vou precisar fazer roupas mais frescas para o exército porque existe um problema ali natural, por exemplo, de lutar em determinados momentos do ano, em determinadas situações e estruturas geográficas quentes, onde aquela roupa é muito pesada. Então vai se criar na indústria tecidos mais leves, mais finos, que não seguram água. Olha só que interessante. Só que a mesma indústria que vai produzir esses tecidos, uma hora ela vai baratear essa produção e vai começar a oferecer também para a sociedade. Principalmente naquelas áreas da sociedade onde aquilo é importante. Por exemplo, nos esportes, uma roupa mais leve, mais competitiva, né? Por exemplo, a origem da leg é esportiva, né? É por uma dinâmica mais eficiente de mobilidade, de transpiração e tudo mais. Então, você vai ver nos esportes isso. Mas vai vir com certeza de alguma forma dessas grandes dinâmicas de construir malhas mais finas, mais leves. Então essas dinâmicas, ao longo da história a gente vai ver que essas guerras, essas questões vão trazer avanços tecnológicos. Por que eu estou explicando isso? Para você ver os dois lados da guerra. A humanidade, ela evolui com as guerras. Lógico que a gente não precisa promover guerra, mas você precisa entender que de fato existe o lado ruim e de fato existe o lado positivo, que é a evolução dessas diversas áreas, como principalmente a medicina, certo? Vamos lá.
sem chegar a mencionar as fábricas de produtos têxteis, entre aspas, para uniformes do Exército, como eu estava dizendo, fecha aspas, e o Arsenal do Rio. E de alguma maneira modernizou a infraestrutura do país. O recrutamento, o treinamento, o fornecimento de vestuários, de armamentos e o transporte para o exército tão grande tinha desenvolvido a organização ainda rudimentar. Então tinha uma organização rudimentar e estava desenvolvendo essa organização, certo? De uma forma onde ela estava começando a ficar melhor de todos os âmbitos, tá? Tecnologicamente, estruturalmente, de uma forma legal, tá? Vamos voltar aqui. Desenvolvida, organização ainda rudimentar do Estado brasileiro. A guerra também aguçou as tensões sociais, mas, no saldo final, estimulou a causa da reforma social. Em maio de 1867, Dom Pedro II anunciou que após a guerra seriam tomadas medidas para emancipar os escravos brasileiros. A guerra também estimulou discussões sobre a reforma política do Brasil. Não foi por acaso que o último ano de guerra presenciou o nascimento do Partido Republicano, que é de 1870. Finalmente, a guerra produziu pela primeira vez no Brasil um exército moderno e profissional, interessado em desempenhar um papel político, porque antes, como a gente viu no texto, os exércitos, eles eram feitos por escravos, por pessoas livres, e quando eles falam pessoas livres, boa parte dessas pessoas livres era quase que escravos, tá? Então, assim, eram pessoas que eram livres, mas muitos não tinham, vamos se dizer assim, né, um valor econômico, social. Eles não eram pessoas representativas na sociedade. Então nós estamos falando, por exemplo, um escravo que agora é livre, ele é uma pessoa livre, mas ele era um escravo e ele continua sem condições, entendeu? Socioeconômicas de viver e muitas vezes nem de sobreviver, tá? Então, esse exército era esse tipo de exército misto, onde tinha alguns profissionais. Hoje os exércitos são profissionais, eles se profissionalizam, é a profissão daquelas pessoas, eles se especializam, se preparam para aquilo, para ser um militar. Antigamente tinha uma mistura, tá? E isso vem desde sempre, os exércitos sempre foram muito mistos, né? A parte da população resguardando, protegendo a sua riqueza, o seu território, e grande parte desses também eram obrigados a proteger os seus territórios, tá certo? Então olha aqui, a gente tem esses benefícios interessantes, a guerra vem trazer investimento, aqui no Brasil ela vai acertar várias dinâmicas importantes e vai acertar primeiramente na evolução do exército. A gente viu que algumas indústrias vão crescer, como a indústria têxtil, né, e outros momentos importantes. A gente vai ver também que a área dos veículos, né, a automotor ali também vai acabar tendo enriquecimento para a locomoção do exército. Isso tudo vai acabar atingindo tecnologicamente a sociedade no Brasil. Isso vai movimentar, como a gente viu, as questões políticas, de novas tomadas de atitude, novas tomadas de decisões e também, lógico, isso baseado em muita pressão social. Beleza? É isso aí, então a gente falou dos desdobramentos da Guerra do Paraguai. Se você não viu sobre a Guerra do Paraguai, você tá perdendo, cara. Olha só, senhorita, nós já falamos alguns vídeos sobre a Guerra do Paraguai, certo? E a questão Christie, então você precisa assistir para você pegar rapidinho. Top, né? Dá pra você anotar, certo? Falei, fiz o resumo ninja, pra quem gosta de história, pra quem tá estudando história, quem vai rever no vestibular, Enem, top das galáxias. Continua com a gente, se inscreve, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo, certo? Valeu e até mais.